Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, Semana Santa, hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2026, sexta semana da Quaresma, Semana Santa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 7. Eis o meu servo, eu o recebo. Ele é o meu eleito, e nele se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama e nem levanta a voz, e nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, e nem apaga um pavio que ainda fumunga, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá e nem se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam os seus ensinamentos. Isso diz o Senhor Deus, que criou o céu e estendeu e firmou a terra, e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes, e o sopro da vida aos que nela se move. Eu, o Senhor, te chamarei para a justiça, e te tornarei pelas mãos, e te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos e tirar os cativos da prisão, livrar do cárceres os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26, versículos 1, versículos 2, versículos 3, versículos de 13 a 14. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerei o meu coração. Se contra mim um batalhão estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Se eu que bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes, espero no Senhor. E tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é minha luz e salvação. Aclamação ao Evangelho. Honra, glória e poder, louvor a Jesus, o nosso Deus e Senhor. Salve o nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos pecados. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, aonde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceu a Jesus um jantar. Marta servia. Lázaro era um dos que estava na mesa com Jesus. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar Jesus. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositavam nela.
Jesus, porém, disse: deixam ela fazer isto, em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Quanto a mim, ninguém sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só para causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa de Jesus, muitos deixaram os judeus e acreditaram em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar nesta segunda-feira santa, na Semana Santa do Senhor. Na leitura tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo de 1 a 7, assim diz: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama e nem levanta a voz, e nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, e nem apaga um pavio que ainda fumunga, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá e nem se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam os seus ensinamentos. Isso diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu e firmou a terra, e tudo que nela germina, que dá respiração aos seus habitantes, e o sopro da vida que nelas movem. Eu, o Senhor, te chamarei para a justiça, e tornarei pela mão, e te firmarei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos e tirar os cativos da prisão, livrar os cárceres que vivam nas trevas. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbam. Se contra mim um exército se armar, não temerei o meu coração. Se contra mim um batalhão estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Já no Evangelho narrado segundo São João, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, aonde morava Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta, irmã de Lázaro, servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxagou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, aquele que havia de entregar Jesus para a morte. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres. Judas Iscariotes não falou isso, não foi por se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Judas Iscariotes tomava conta do bolsa dos comuns
e roubava o que depositavam nela. Jesus, porém, disse: Deixa ela fazer isto, em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para veres Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por causa dele, muitos deixaram o judaísmo e passaram a seguir a Jesus Cristo e acreditarem em Jesus Cristo. Que possamos acreditar em Jesus todos os dias nas nossas vidas e seguirmos firme na Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que ele criou e fundou e deu aos discípulos o poder da caminhada dessa igreja, que aos discípulos deu aos seus sucessores, os bispos e os papas. Que possamos sempre sermos firmes na fé na Santa Amada Igreja Católica, guiado pelos seus ensinamentos através da luz do Evangelho e do magistério da Santa Amada Igreja Católica. E que sempre obedientes a essa Santa Amada Igreja, ao seu magistério, à tradição, à luz do Evangelho, seguirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.